instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família amiga da 93.9. Sejam todas bem-vindas a mais uma edição deste programa que já faz hábito, não é? Já faz um hábito ouvir todos os dias, sempre que toca ao 9h55, eu já sinto o ouvinte ali a sintonizar a 93.9 e isso é muito bom. Sabemos que o programa Mais Família, que é este que está a passar, acabei dizendo, já faz parte da sua agenda, isso é muito importante. Todos os dias nós temos um tema para orientarmos as nossas famílias a lidarem com as situações de maneira saudável. E hoje não foge à regra, porque hoje falaremos de um tema também muito importante, mas muito importante mesmo. Mas antes de começarmos, nós queremos saber como é que o caro ouvinte está, como é que está a sua família, como é que foi a sua noite. São 10 horas, não é? Já passaram ali algumas horas. Como é que está? Está alguém doente em sua casa? Como é que já foi atendido, já foi ao hospital para um rastreio, como é que é? Está alguém mal-humorado em casa e o caro ouvinte que nos ouve já fez alguma coisa para fazê-lo sorrir? Já? Olha, um sorriso ajuda muita coisa. Olha que nós estamos no mês do combate ao suicídio e um sorriso nosso pode salvar vidas. Afinal de contas, não é só o suicídio que marca o mês de setembro. Então vamos falar de um outro elemento também que marca o mês de setembro. Sabemos que o suicídio é representado pela cor amarela e sabemos que o mês de setembro tem outras cores que representam também outros combates, outras prevenções. Então nós vamos, eu prefiro anunciar o tema de hoje. Hoje falaremos sobre inclusão social e o bem comum. O que é que te parece quando se fala em inclusão? Quem é que precisa de ser incluído na sociedade? O que é que te parece? Você é daquelas pessoas que também, ao olhar para alguém que acha diferente de si, trata mal? Como é que você trata, por exemplo, um deficiente? Será que você é daquela pessoa que quando se depara com um deficiente ou um portador de deficiência, assista melhor, com um portador de deficiência, você prefere falar com o guia ao invés de falar com o portador de deficiência? Não faça isso. Fale com ele, fale com o portador de deficiência e ele mesmo irá te responder. Não fale com o guia, isso não é bom, isso não agrada, não agrada. Fale com ele, ele que é a pessoa de quem você quer saber sobre alguma coisa, fale com ele, tá bem? Então, querido ouvinte, vamos falar sobre a inclusão social e o bem comum. E em torno deste tema, já tenho aqui comigo em estúdio a doutora Joana Faz Tudo, ela é advogada, e tenho também o Pierre Cavaco Silva, ele é intérprete da linguagem gestual. Nós vamos falar durante aproximadamente 1 hora sobre este assunto, tá? Inclusão social e o bem comum. Meus caros convidados, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Família. Obrigado. Eu digo mais uma edição porque nós já estamos, olha, em edições distantes, okay. Mas para vocês é a primeira vez Mais Família. É certo, sim, é certo. Sim. Sois bem-vindos. Obrigado. Esperamos tê-los em outras edições. Okay. Hoje falaremos sobre inclusão social e o bem comum. Eu vou começar com o Pierre, ele que é intérprete de linguagem gestual. Pierre, o que é que diz o dia 30 de setembro? Bom dia. Na verdade, o dia 30 na comunidade surda significa muita coisa. Estamos a falar o mês de setembro, na comunidade surda é o mês azul. É o mês na qual que eles têm como o mês da alegria e tudo mais. Mas então só abrange aos surdos? Não, é para todos deficientes. Todo deficiente, sim. Okay. O que é a deficiência? Na verdade, a deficiência não é uma incapacidade. Devemos trabalhar juntos para um mundo de oportunidades
e dignidade para todos, ou seja, para um futuro de inclusão onde todo mundo ganha sem ninguém ficar para trás. Okay. Sabemos que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e está constantemente em interação com diversas barreiras. O que é que lhe motivou a fazer, a aprender linguagem gestual? Na verdade foi por intermédio da família e dos amigos também. Assim do nada, olhou para a família e para os amigos, vou estudar a linguagem gestual? Na verdade é pelas minhas sobrinhas, tiveram algumas barreiras dentro de casa. Elas por quê? Barreiras por quê? Não conseguiam se comunicar devidamente com a mãe. Então foi esse motivo. Tiveram dificuldades de fala? Certo. Sim. E elas nasceram com essa deficiência. E a mãe e o pai e a família toda não conseguiam se comunicar com elas. Sim. E enquanto o Pierre não sabia a linguagem gestual, como é que fazia para comunicar com as meninas? Na verdade, usava muito a mímica. A mímica, elas percebiam. E elas faziam a leitura labial. Ok. Quantas são? São 3 na família. E já estão grandes? Sim, já são mocinhas e estão numa escola especial. Ok. Sim. Então, vou passar também para a doutora Joana. Doutora Joana, seja bem-vinda mais uma vez. Ok, muito obrigada. Advogada. Olha, o mês de setembro, para além do suicídio, afinal também fala sobre a inclusão social, não é? Exatamente. Da pessoa portadora de deficiência. Ok, foi isso que acabamos de ouvir aqui. É verdade. Sabemos que a doutora tem algum desafio, não é? A cumprir, não é? Exato. Tem no seio familiar também elementos com necessidades especiais. Certo. Como têm sido os seus dias? Os meus dias até o momento que eu descobri, né? Numa primeira fase, eu descobri o meu primeiro, que agora está com 18 anos. Na altura, ele tinha 2 anos, quase a fazer 3. Foi quando descobri que ele tinha alguma deficiência auditiva. Deficiência auditiva por quê? Porque chegou uma altura, geralmente os meninos com 2 anos já falam alguma coisa, né? Já falam muita coisa e pronto. Nós notamos a ausência desse aprendizado, e ficamos preocupados. Foi quando tentamos procurar um médico e notamos que ele tinha uma surdez profunda. Exatamente. Assim foi também com o mais novo, o meu caçula, que agora está com 16 anos. E foi assim, nos apercebemos dessa situação. Não vou aqui dizer que não é fácil, não foi fácil. Foi difícil aceitar, né, que os meus 2 filhos tinham esse problema de surdez. Mas graças a Deus, na medida que foi passando, fomos nos deparando, consultando alguns médicos, foram nos aconselhando para não criar uma limitação, deixar eles um pouquinho mais à vontade. Então foi isso que nós fomos fazendo, deixamos os meninos à vontade, brincarem à vontade. E por esta razão eles agora conseguem dizer alguma coisa, falar algumas coisinhas, né? Conseguem chamar o nome, mamá, papá, a Andreia, Irina, está aqui a dizer o nome das irmãs. E foi mais ou menos assim, numa primeira fase em que nós nos deparamos com essa deficiência. E depois que se depararam com essa deficiência, ao longo do tempo em que foram procurando ajuda médica e tudo mais, não houve, por exemplo, aconselhamento médico em poder fazer uma cirurgia, em poder usar um aparelho, não? Na verdade, nós já procuramos, quer dizer, os médicos que nós fomos procurando aconselharam-nos primeiro numa cirurgia. Mas o meu esposo é tão agarrado aos filhos que ele ficou, mais uma cirurgia, não sei se vai... Exatamente, houve um receio. Foi quando, em 2013, pensamos ir para a Namíbia, a Windhoek. Fomos a Windhoek, conseguimos lá os aparelhos, eles foram usando. E até quando eu notei que eles não se interessavam muito pelo aparelho, eu não sabia por quê, só descobri agora. Porque eu acho que há 2 ou 3 anos, só descobri há 2 ou 3 anos que eles, geralmente o aparelho
segundo o professor aqui na escola especial em que eles estão a frequentar agora, o aparelho, né, carrega tudo, todo o som. Ele não traz a palavra assim. Incomodava. Não, exatamente, carregava todo o som e eles não sentiam nenhum benefício. Chegou uma altura que eles não davam muita importância no aparelho, exatamente, e pronto, foi assim, abandonavam o aparelho e ficavam assim por eles. E nessa fase nós, mesmo ainda não tendo aquela aceitação, ainda tinha aquela, não, vão melhorar, eles vão falar. E nós, o método que nós usávamos para se comunicar era mesmo a linguagem gestual. Exata, não, linguagem gestual, a mímica. Não, a mímica. Exatamente. Okay. A mímica por quê? Porque eu acho que naquela época nós não tínhamos aceitado ainda a nossa ficha, não tínhamos aquela aceitação, aquela conformação. Porque o primeiro passo é mesmo a aceitação. Exato, é a aceitação. Quando há uma aceitação, então nós partimos para a linguagem gestual. Como não havíamos aceitado, então ficamos com a mímica na esperança que em qualquer momento eles iam melhorar a fala. Exatamente, houve uma altura que levamos para a fisioterapia da fala, também já levamos para a fisioterapia da fala, mas com a idade, eles ainda eram pequenos. A fisioterapia da fala geralmente demora por aí 1 hora, 40 minutos. Depois de 20 minutos, eles sentiam-se já irritados, aborrecidos. Então, desistimos. E foi mais ou menos assim na primeira fase. Nós falamos há pouco que o primeiro passo é a aceitação. É fácil falar isso, mas sentir na pele não é fácil aceitar. Não é fácil aceitar. Não é fácil. Quanto tempo levou? Quanto tempo levou? Acho que levou por aí 10 anos. Para aceitar? Para aceitar, 10 anos. Até depois da nossa ida para a Vinduque, conseguimos os aparelhos e ainda tínhamos esperança de que eles vão melhorar, isso vai passar, isso só falta, está a precisar uma terapia, um exercício, vai melhorar. Porque depois aparece aquela vizinha, aquela tia, não, você quer gastar dinheiro, porque os miúdos estão bem. Depois aparece outra que a gente às vezes nem gosta de ouvir. Olha, convém fazer alguma coisa porque os meninos precisam de atenção médica. Exatamente. E a gente quer ouvir aquela que diz, deixa, eles depois ficam bem, não é? Aquela que vem e diz, precisa de atenção, leva um médico, já nos deixa triste. Eu não sei por que isso acontece. Será medo de nossa parte? Pode ser medo, mas no meu caso, eu particularmente, sempre que aparecesse alguém que me desse esse conselho, eu tinha mais coragem, né? Dava mais coragem. Quais dos conselhos? Exatamente. Levar para o médico. Levar para o médico. Não, tem solução. Levar para o médico, eles vão usar o aparelho, isso vai passar na medida que vão crescendo e tudo mais. Dava-me mais coragem. Já apareceram também pessoas, apareceram muita gente, cada um com sua... E pronto, entre várias, uma delas foi levar os miúdos... Não, ela chegou e disse, 2 filhos, 2 especiais, 2 portadores de deficiência auditiva, mas por quê? Tens que ver na tua família o que estás a passar. Vai, procura, anda. E foi sempre assim. O mais engraçado, irmã Cadete, é que desde o momento que nós nos apercebemos que nossos filhos tinham essa deficiência, em momento algum nós buscamos forças no outro lado. Sempre em Deus. Sempre em Deus. Primeiro Deus em tudo. Primeiro Deus. Deve ser primeiro Deus em tudo. Exatamente. Exatamente. E como é que foi? Quanto tempo mesmo disse que levou para a aceitação? 10 anos. Durante esse intervalo, houve alguma dificuldade para comunicar com os filhos ou como mãe conseguia facilmente? Muita dificuldade. É aquilo que eu disse há bem pouco tempo. A intenção era de falar, esforçar eles a falarem assim como eu, exatamente. Então, pronto, nessa perspectiva, fomos encontrando muita dificuldade de nos comunicar. Até porque chegou um tempo que nós havíamos matriculado eles numa escola geral, né? Uma escola normal. Exatamente, num colégio normal. E lá ficaram 3 anos, não aprendiam nada. E nós em casa, aquela dificuldade de se comunicar e tudo mais. Fui para a escola especial 2 vezes. A primeira vez fui, não consegui deixar os meus filhos aí. Não é isso, não, eles não são assim. Voltei, o primeiro ano também fui, não consegui. Só no 3º ano que eu consegui, não. Os meus filhos têm que ficar aqui, estão a perder tempo, não estão a aprender nada, não conseguem falar, nem conseguem fazer gesto. Então tenho que escolher uma coisa. A partir daquela data,
acho que a minha ficha caiu. E aceitei. Os meus filhos são especiais. Okay. E meus filhos são especiais. Como Deus é tão maravilhoso, acho que mesmo naquele momento, eu acho que Deus me disse, minha filha, são teus. És abençoada. És abençoada. Precisas porque eu tenho cuidar. Exatamente. Precisa cuidar deles. É o que tens. Tenho 4 filhos. Não, né? mas eu até já quero lhe cortar essa parte. Eu penso que não devemos dizer é o que tens. Penso que Deus não diz é o que tens. Eu confiei em si para cuidar dos meus. Os filhos são dele. Muito obrigada. Eu confiei. Às vezes eu penso, poxa, entre tanta mulher naquela altura, Deus olhou logo para Maria para cuidar de seu filho. Jesus não teve uma vida fácil porque as pessoas não percebiam. Ele veio cá para a terra, as pessoas não compreendiam, não o reconheciam como filho de Deus. Então, quando uma mãe tem a bênção de ter um filho com cuidados especiais, diz, meu Deus, o Senhor não me gosta. Como? Se Jesus passou por isso também. Como não gosta? É uma bênção. Eu penso que nós devíamos olhar. Quanto maior o desafio, mais abençoada a pessoa é. Que a pessoa cresce. E a sociedade não olha desse jeito. Ou estou errada, Pierre? É certo. Não só também temos na história lá em Lucas capítulo 1, o verso 67, o verso 79, está lá o silêncio de Zacarias. Duvidou do anjo. Ele ficou 9 meses de silêncio. E como é que ele se comunicava com a esposa? Por intermédio de linguagem de sinais. Nesse caso, linguagem gestual já. Certo, certo. Lá na Bíblia está linguagem de sinais. Que é aquilo que nós chamamos linguagem gestual, né? Porque a mímica é outra, né? A mímica são mais os lábios. Os lábios, e um pouquinho de sinal. Um pouquinho de sinal, sim, né? Mas não foge muito a lógica. Não foge. Sim, a linguagem de sinais é mesmo falar com as mãos e entender com os olhos. É que naquela época a Isabel não estava a entender a comunicação do seu esposo. E ele depois teve a ousadia de fazer por cartas, para a esposa poder compreender. Ele escrevia, a esposa lia. Certo. Então é só para vermos que essa linguagem gestual já existe há séculos. Há séculos. Sim. Tudo para o bem. Porque as pessoas precisam interagir. Então, doutora Joana, enquanto não chegava à fase da aceitação, que pensamentos é que nutria? Eu sempre, que atravessa de joelho, eu perguntava a Deus, por quê? Por quê? Olha, esses porquês, quando Jesus vier, ele vai encontrar tantos porquês, mas eu penso que ele nem vai nos deixar perguntar, porque ele já sabe, ele já vai começar dizendo já, olha, aquilo aconteceu por isso. Eu penso assim, ele sabe tudo, ele é filho de Deus, ele sabe tudo. Certo. Então, temos tantos porquês e encontrou a resposta do porquê? Encontrei a resposta. Acho que não consigo dizer exatamente. Eu penso que encontrou. Quando disse que as tantas pensou que Deus disse, não é? São teus, cuida. Aquilo que eu disse, não disse são teus. São meus, os filhos são dele. Até porque agora eu, nas minhas experiências que eu tenho contado, já teve um dia na igreja, contei a minha experiência dos meus filhos, essa aceitação, né? A coisa de não, porque tem algumas mães que eu acho que até agora ainda deixam eles fechados, eles estão têm que ficar naquela ali dentro, fase da não aceitação, exatamente, exatamente, vergonha e tudo mais. Mas eu digo que eu mergulho e agradeço. A outra parte que eu agradeço mesmo bastante a Deus, que eu tenho dito também, é por Ele ter me dado 2. Exatamente. 2 por quê? Porque agora eles conseguem criar o seu ambiente. Um consegue fazer companhia ao outro. Exato. Isso é o que mais me alegra. Eu agradeço, Senhor, muito obrigado por ter me dado 2. Porque se fosse um, ele se sentiria muito sozinho. É mais ou menos por aí. Na solidão. Certo. Então, verdade. Eu agradeço. Várias vezes eu falei com meu esposo, eu disse, pai, para Deus tudo tem um propósito, né? Para Deus tudo tem um propósito. Porque várias vezes apareceram perguntas, nos dizer, é hereditário. Mas por que mesmo que fosse? Mas por que 2?
E eu disse, para Deus tudo tem um propósito. É a resposta do Senhor. Para 2, Deus tudo tem ele deu um, depois deu outro, só ele mesmo sabe o porquê. Exatamente. Sim. Só ele sabe o porquê. E a senhora é abençoada por ter os Muito dois. abençoada. E eles têm amigos? Muitos amigos. O meu caçula, então, é tão à vontade que ele faz amizade Facilmente. facilmente. Ele faz amizade facilmente. O mais velho, que agora está com 18 anos, né, o maior, é que é um pouquinho assim, tímido, mas também tem amizade. Tem amizade, também. exatamente. Também faz amizades. E por tê-los, sente que tem uma vida normal ou uma vida com certas limitações? Na verdade, irmã Calete, acho que tenho sim algumas limitações. Algumas limitações, exatamente, não é? E uma responsabilidade redobrada. Porque eu às vezes ainda digo que eles conseguem ver, né? Mas a audição, ouvir não conseguem. Então, sempre que eu estiver com eles, andar com eles, eu tenho que ouvir por eles. Porque a sociedade não para de falar, né? Não sabem também, Não chegou sabem. no táxi, encosta ali, estou a falar para ti, não estás a ouvir? Então, se eu estiver aí, eu tenho que responder. Eu às vezes tenho dito que para eles, acho que a minha atenção, né, os seus cuidados vão ser São redobrados. e talvez eternamente, né? Porque mesmo que eles saiam amanhã, criem, constituem a sua família e tudo mais, a mãe tem que estar sempre Tem que estar. atenta. Não. Eu penso que quando chegar nessa fase, Deus também vai saber Vai lidar saber as lidar. esposas, Ok. não é? Que terão muita paciência. Paciência. É. O futuro não nos pertence. Não nos pertence. Não nos pertence nem um pouco. Se Mas- vier, Sim, na verdade, não só. Eles são mais atentos do que nós. não é? Sim, certo. São mais atentos. São mais atentos do que nós. Porque, imagine lá, perde a audição, a fala, e tem outros sentidos a funcionar de uma maneira muito multiplicadas. Certo? O Pierre tem muitos amigos Sim, com tem. certa deficiência Sim, por encontrei. causa da linguagem gestual, não é? Certo. E onde é que os encontra? Na verdade, Sabe o que é que eu perguntei onde é que os encontra? Sim. Porque é aquilo que a doutora Joana disse. Há Sim. mães que fecham os seus filhos. certo. Há mães que fecham, não vai à rua, porque senão vai sofrer bullying, senão será discriminado por uma ou outra coisa. Então, eu pergunto onde é que você os encontra? Sim, na verdade, quando eu saio de casa, ou seja, cada dia que eu saio de casa, encontro um deficiente auditivo. Ok. Estamos a falar, certo dia estava a sair de casa, fui ao Descontão, me deparei com um deles e lá ele estava a engaixar sapato e saudei ele, não entendia o que é a língua gestual, então tinha que inverter, falar com ele a mímica. Pois, porque ali é que está. Eu tenho dito que essa linguagem gestual é para cultos. Sim, porque eu que não estudei sobre essa língua, eu não sei. Certo. Aquela criança que não estudar sobre essa, assim, que não aprender a linguagem gestual, não saberá comunicar. Certo. Não há uma maneira mais fácil, mais básica. Na verdade teve dificuldade, mas depois ele percebeu. Ao longo da semana, ao longo dos dias, eu fui conhecer também a família, para eu saber se ele é adquirido ou mesmo de nascença. Estamos a falar, tem surdo, mudo, profundo. Ok. Certo. Mas ficaste já o médico, então? Diga? Foste já saber da família? A minha preocupação foi para casa ficar se a Nunca pensar... pensou em fazer assim um curso mais direcionado a portadores de deficiência na verdade, audiovisual ou audio-som? Na verdade, eu terminei o médio com ciências físicas e biológicas. O sonho era de fazer psicologia. Não tive tempo de fazê-lo. Fui fazer outra formação. Okay. Noutro fórum, que não tem nada a ver com... E como é que estão as suas sobrinhas? As sobrinhas estão bem, na graça do Senhor. Também fazem amigos facilmente? Certo, fazem. Okay. Afinal de contas, parece que não há barreira, não é? Eles encontram barreiras? Sim, na verdade só agora é que eles têm amigo. Antigamente não tinham amigo. A mãe lhes deixava muito em casa. Também as fechava. Certo. Okay. Sim. Se calhar por algum receio, não é? O amigo deles talvez só era a televisão.
Era, Isso. sim. Ok. Doutora Joana, alguma vez já teve problemas com a vizinhança pelo facto dos meninos se calhar estarem a brincar e eles não saberem que os meninos tinham essa dificuldade de ouvir e pensarem que tivessem a fazer alguma birra, alguma mania e não querer ouvir a orientação delas ou da vizinhança? Por exemplo, está ali a brincar, sai dali. E ele nada, sai dali, ele nada. Então começa já a confusão e tudo, nunca enfrentou isso? Não, graças a Deus Graças não. a As Deus. minhas vizinhas, acho que logo que se aperceberam da situação, então eles tratam com Uma carinho, atenção uma especial. atenção, já conhecem. Que bom. Não Para ver como é consigo que Deus dizer. faz as Sim. coisas. Ele até sabe onde... Não, tem que viver aqui e essa vizinhança será importante para ela. Ok, querido ouvinte, nós vamos aproveitar fazer o nosso curtíssimo intervalo. Estamos aqui a falar sobre a inclusão social e o bem comum. Porque é o tema? Porque este mês também fala sobre a pessoa portadora de deficiência. Então, sabemos que neste mês acontecem muitas atividades e por isso estão aqui essas duas grandes individualidades para falarem um pouquinho sobre o seu dia a dia, como vivem, como tem sido e tudo mais. Então, por isso, querido ouvinte, está ali a nos acompanhar, continue mesmo, nós vamos fazer o nosso curtíssimo intervalo e não demoramos. 93.9 Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Você sabia que a sua mente também pode ficar doente? Sabe aquele cansaço, falta de energia e falta de vontade de fazer as coisas que antes lhe davam prazer? Isso mesmo, e para lhe ajudar a resolver estes e outros problemas que envolvem o seu bem-estar emocional, surge o programa Dose de Terapia. De segunda a sexta-feira aqui na 93.9, a sintonia da esperança. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta para darmos continuidade da nossa conversa aqui. Para si que só agora sintonizou, não faz mal. Nós somos a Rádio Adventos e este é o programa Mais Família. A frequência é 93.9. Aponta já, 93.9, sintonizou, ok. Então nunca mais tire, porque esta rádio é mesmo aquela que faz você crescer todos os dias. Aprende-se muito aqui. Então, querido ouvinte, nós aqui estamos a falar sobre inclusão social e o bem comum. É bom quando nós vivemos unidos. É bom quando nós não apontamos para o irmão, aquele é diferente, é muito bom quando não há essa diferença. Estamos a falar deste tema porque o mês de setembro, para além de falar do suicídio, também tem a ver com a comunidade surda. Então, a pessoa portadora de deficiência é importante no nosso seio e nós precisamos falar muito dessas pessoas porque elas precisam se sentir normais como outras. Tem algumas limitações? Até pode ter, mas imagine, nós vemos mais dificuldade do que eles. Nós olhamos para essas pessoas e dizemos, não, se calhar ele não vai conseguir fazer isso. E ele faz normalmente. Normalmente, então precisamos parar de olhar essas pessoas com pena, com sentimento de dor. Não faça isso. Ele se sente bem. Ele só, se calhar, não consegue fazer alguma coisa como você faz, mas ele encontra maneiras de fazer. E normalmente ele faz amigos, ele estuda, ele trabalha, ele faz tudo. É uma pessoa igual a todos nós. Por isso estamos a falar deles e é importante que se fale deles constantemente. Vamos aqui continuar. Estamos aqui com a doutora Joana Faz Tudo, ela é advogada, e com Pierre Cavaco Silva, que é intérprete da linguagem gestual. Vamos continuar então. Doutora Joana, tendo os filhos com essa necessidade especial, já alguma vez se sentiu discriminada por alguém? Já, principalmente no seio familiar. No seio familiar. Exatamente, Veja só, principalmente vem tudo do seio familiar. Vem tudo do seio familiar. Vem tudo do seio familiar. E conseguiu lidar com essa situação? Consegui. É que para a mãe com filhos especiais, né, portador de deficiência auditiva, acho que estamos sempre preparados
para receber qualquer coisa. Exatamente. E como é que reagiu quando se deparou com essa discriminação? Uma vez que é no seu familiar, numa primeira fase, né, eu tentei chamar a pessoa, né, e fazer-lhe entender. Porque ele é parente, faz parte, né, família, né, parente. E pronto, não é ele que devia vir com esta negação. Não é no seu familiar que tínhamos que encontrar essa rejeição. Sim. Não é no seu familiar. Então, a família, não é? A família tinha, diante dessa situação, a família tinha que se unir e procurar compreender o portador de deficiência auditiva. Procurar compreender o máximo possível de maneiras que ele se sinta à vontade, né? Para quando tu sair fora, quando te ver fora da família, olhar as coisas com maior exatamente com uma normalidade. Exatamente. Okay. É mais ou menos isso que eu tenho feito, que a família, alguns membros da família às vezes olham essa situação como uma rejeição. Olham, sim senhora. Já sofri alguma discriminação? Já sofri, sim senhora, mas graças a Deus consegui me conter, né, pegar, me segurar, para não dar uma resposta assim muito... E responder de forma, né, a procurar entender, porque se for uma irmã minha, também é filho desta irmã. Então ele deve aceitar esse filho. Na verdade, essa pessoa. Na verdade, nós criamos os filhos para a sociedade. Exatamente. Mesmo, não é? Exatamente. Então, sendo o filho da doutora, é meu filho, é filho da Soraya, é filho do Pierre, é filho de todos. Porque nós encontramos ele ali, olha, menino, vai buscar aquilo. Estamos a mandar. É porque é nosso, nós não podemos mandar aquele que a gente não conhece, não é isso? Okay. Então, e de lá para cá, o que é que mais lhe marcou, assim, negativamente? O que é que mais me marcou? Mesmo ainda dentro da família, é mesmo mais dentro da família que eu tenho encontrado, exatamente. É mesmo dentro da família que eu tenho encontrado essa rejeição. Certo dia chegou alguém, eu me disse, mas... 2 filhos, o que é que se passa contigo na minha família? O que é que se passa contigo? Não nasce mais. Eu não sei se isso foi, mas foi assim. Isso me marcou bastante. E desde aquele momento achei que essa pessoa talvez tinha que ser um pouquinho afastada de mim. Para não doer tanto. Sim, para não doer tanto. Diante de mim, reage assim quando eu não estiver. Isso ficou assim a fazer confusão na minha mente. Exatamente. E foi essa parte que marcou-me bastante por ser família mesmo. Se calhar ele não pensou tão bem, não é? Porque perguntando o que é que se passa consigo, devia perguntar o que é que se passa conosco. Porque ele é família. Porque ele é família, exatamente. Pode ser que o que acontece consigo pode acontecer com a família toda. Com a família toda, com a família. Então, em vez de ela fazer o papel de passar para as pessoas, ou fazer entender que a deficiência auditiva é normal, porque eu tenho dito assim, é só uma deficiência auditiva, ele só não ouve, é uma pessoa normal. É uma pessoa normal. Então é assim que a minha família tinha, ou seja, que no seio da família tínhamos que encarar, né? A família tinha que encarar essa deficiência auditiva. E deviam abraçar, exatamente, abraçar, de forma a incluir. Né? Parece que precisamos saber um pouquinho mais. O amor também cura. Também cura. O amor também cura. Se eles encontrarem amor no seio familiar, eles se sentem muito bem. E esquecem da deficiência até que tiverem, não é? Sim. Pois. E na escola, como é que tem sido? Já alguma vez foi chamada por alguma situação? Na escola, numa primeira fase, quando eu coloquei os meus filhos numa escola normal, né, dos ouvintes, fui chamada, né, por alguma situação que havia ocorrido lá. Mas, graças a Deus, quando eu cheguei, encontrei que já haviam resolvido essa situação, porque eles perceberam-se que eram especiais e pronto, desde aquela data começaram a tratar eles também com uma especialidade, com carinho, com uma atenção e tudo mais. As senhoras lá já conheciam a escola, não era muito distante da minha casa. E as senhoras, as professoras, quando vinham da escola, passavam de frente à minha casa, olha, mamá do Joanes, e foi assim, graças a Deus. Numa primeira fase teve
Não é aquela dificuldade, porque eles não sabiam que eram especiais. Exatamente. E já teve a oportunidade de ajudar mães com o mesmo desafio? A oportunidade de ajudar... Conhece alguma mãe que tenha também o filho com alguma deficiência e ela aparece cabisbaixa e ali a doutora poder dizer, não fique assim. Eu também passo por isso e eu tenho feito assim. Já teve essa oportunidade? Já tive esta oportunidade de ajudar, não financeiramente, mas com conselhos, né? E também não era mãe de um portador de deficiência auditiva. Tinha uma outra deficiência. E eu notava que ela era uma pessoa tudo para lá, parecia que o mundo acabou e prontos. Este momento aconteceu mesmo no hospital. Eu às vezes digo, vamos para o hospital e vamos ver lá, vamos encontrar várias situações que você vai olhar para a sua deficiência e vai dizer, isso não é nada. Eu sou perfeita. Porque há sempre alguém que passa pior. Exatamente, é piores situações. Então a estas pessoas eu às vezes digo, Deus sabe o porquê que te deu, né? Porquê que tinha que ser você. E então é um problema que não podemos ver, né? Ou olhar para essa situação e dizer que eu não valho nada, não. Mas sou a mais sofredora. Esses pensamentos passam? Passam. Porque depois você olha, né? Chega um momento que você olha para os outros meninos. Mas é aquilo que eu disse, porque passa sempre, né? Eu até posso dizer não passa. Às vezes a mãe pode dizer não passa, mas há passa. sempre um dia. Exatamente, há sempre um dia, exatamente, que passa esse pensamento na nossa cabeça. O Pierre deu o meu sinal. Assim, na verdade, queria acrescentar do que a Mama Joana acabou de dizer. Ou seja, o mundo do silêncio, eles ficam em casa, depois quando vão para a rua, eles encontram outra realidade daquilo que é o habitat deles. Não só também, os surdos são muito felizes. São mesmo muito felizes. E de que maneira? Quando você lhe dá um toque com carinho, quando você sorri com ele, tudo mais. Certo? Ok. Como domina bem a linguagem gestual? Já teve a oportunidade de ensinar para mais jovens? Para poderem ajudar os nossos meninos? Sim, já ensinou muita gente assim a linguagem gestual? Ainda não. Por quê? Queres ficar sozinho? Não. Doutora Joana, como advogada, já pensou em criar uma associação de mães com alguma criança, não é? Já. Que carece de cuidados? Já. Este é um dos meus projetos. Neste momento não consigo colocar em prática, né? Por falta de algum meio financeiro, exatamente. Mas criar uma organização, um colégio, né? Alguma coisa assim, para meninos especiais. Com todo o material lá. Com todo o material. Já pensei, isso está na minha agenda. E pronto, às vezes no nosso dia a dia ficamos assim a andar, não tem um espaço ali. Que tal colocar as minhas ideias aqui? Deus responde. Sim. E Ele vai providenciar isso. Amém. A Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Okay. Né? Então acabou de dizer e Deus já tomou nota. Um dia, olha, já vai aparecer, olha, irmã. Ouvimos de outra vez o programa, a irmã esteve no Mais Família e falou sobre isso, então está aqui, vamos aguardar. Okay. Confie mesmo que vai acontecer. Então, mas há países que mesmo sem condições, por exemplo, começa sempre do pouco, não é do básico. Uma mesa redonda, por exemplo, quando digo mesa redonda, pessoas sentadas, uma vai contando aquilo que passa, como reagiu quando se apercebeu que o filho precisava de cuidados especiais e tudo. Podem começar por aí, para pelo menos ouvir a situação da outra e dizer, então eu não estou sozinha. Precisamos nos dar as mãos para isso, não é? Nunca pensou nisso? Ok, está ali uma mãe assim, vamos passar quinzenalmente, vamos conversando sobre isso, como foi a sua semana, como enfrentou e tudo. Nunca pensaram nisso?
Acho que nunca pensei, mas já estive com uma mãe, né? Já estive com uma mãe. Acho que a mãe dos sobrinhos Da sobrinha. Do Pierre. Exatamente, já estive lá em casa desta irmã. E pronto, ficamos assim a conversar, né? Não pensamos até ali, foi uma conversa, como é que tem lidado com as crianças e tudo mais, quais são as dificuldades. Uma conversa assim básica, mas na verdade nunca pensei em criar esta, ainda não pensou, mas eu vou já pegar a ideia. Vai ser muito bom. Depois da conversa, como é que se sentiu? Bastante aliviada. Pois. Exatamente, É desse jeito que as outras mães irão se sentir se vocês segurarem as suas. Porque ela também tem duas. É certo, São duas também. Sim. Yeah. Ela tem duas, eu também tenho duas, então me senti bastante aliviada. E eu encontrei o ambiente normal em casa, saudável. Ela conversava com os filhos e a menina ficou bastante alegre quando se deparou com os colegas, até porque eles estudam no mesmo colégio. E pronto, aquilo levantou bastante o astral, deixou-me mais alegre, mais à vontade. Sai daí já com um cântico. O cristão tem sempre um cântico no coração. Então, nesse dia, teve dois cânticos. Doutora, como é que tem sido o dia a dia com os meninos? Ao mandar as suas irmãs, manda de um jeito, a eles tem de ser de outro jeito? Na verdade acho que eu tenho falhado um pouquinho, de falha, porque sim, o conselho que nos dão mesmo, o conselho que temos recebido é que nós devemos tratar ele de igual maneira, exatamente, mas eu às vezes uso um pouquinho mais de cuidado, sou por um ser mãe, mais... não é? As mães exageram muito, exageram. Não é? Pensam que vão ficar ali o tempo todo a cuidar. Sim. Outro motivo também que tem me feito, né, ter um pouquinho de cautela, um pouquinho mais de calma ao reagir, mesmo às vezes quando eles falham um pouquinho, é aquele medo, porque por ele ser limitado, então eu fico assim a rolar na minha mente. Eu não posso estar sempre em cima dele. Ele vai se sentir pressionado e depois não sei o que vai passar na cabeça dele. Exatamente, vai passar na cabeça dele. Por ele ser limitado, pode criar outras ideias. Então, esse é um medo que me... Mas quem pensa que é limitado é a mamãe, não é? Porque ele não pensa, ele nem vê, nem sente esse limite. Não só também, eles são, ajudam muito a mãe. Nas tarefas de casa. Então onde está o limite? Eu tenho acompanhado lá quando vou à casa da mamãe Joana, me sinto à vontade, penso que estou no céu dos irmãos também. Okay. O limite que eu me referi aqui é naqueles momentos em que eles falham, quando chamamos a atenção. Já com as outras meninas, eu sou um pouquinho mais dura. Já com eles, acho que tinha que ser um pouquinho mais... E não será que esse cuidado excessivo deixa-os também tristes? Acho que sim. Até porque eu tenho conhecimento disso. Às vezes fico, acho que estou a cometer, acho que estou a falhar. Eu tenho que tratar os meninos do mesmo jeito, de igual modo. E pronto, mas prometo... Vou melhorar. É importante, porque senão vai chegar uma altura que eles vão dizer: mãe, para, porque nós não precisamos desses cuidados todos. Acho que eles já me doer o coração. Acho que eles já falam, o mais velho já, não é? Pois. Eles não precisam. O seu tempo de cuidar já acabou. Agora Deus mesmo se encarrega. Porque eles sabem, eles conhecem. Como é que vão à escola? Sozinhos. Então, vão para a paragem, pegam um táxi, vão para a escola e voltam felizes. Então, por que se exagera nos cuidados? Não é? Ok. Quer deixar algum conselho para as mães que também têm filhos com cuidados especiais? Ok. O meu conselho a todas as mães que têm filhos com cuidados especiais primeiro é que deixem os filhos se relacionar, interagirem com os outros meninos, porque se mantemos eles num sítio restrito ou privamos da liberdade ou deles virem brincar com os outros, interagirem com os outros meninos, vamos estar não estaríamos a ajudar os meninos, porque eles não vão conseguir fazer amizade, não vão aprender outra coisa, vamos limitar mais ainda a situação deles. Então deixem os meninos à vontade em qualquer ambiente onde eles estiverem, conversem com os meninos no
normalmente, até porque eles são normais, eles só são portadores de deficiência auditiva. Eles só não ouvem, mas são pessoas normais. Então vamos deixar os nossos meninos que eles são iguais a nós. E agora quero um conselho ou um recado para aquelas mães que, por não terem filhos que careçam de necessidades especiais, não é? Não sabem tratar os meninos com essa dificuldade. Ok. Penso que aí não é o conselho, aí é o recado. Esse é um recado. Para aquelas mães que, por não terem filhos com deficiência, acabam às vezes tratar com um certo desprezo, desdenho. Queridas mamães, só o facto de ser mãe já te torna amável. Amar tudo que está ao seu redor. Então, desta forma, estarias a te diminuir como mãe. Como se diz que mãe tem um coração grande. O nosso coração é abrangente, independentemente da condição da pessoa que estiver ao seu lado. Então vamos amar todos aqueles que estiverem ao redor, distante, porque, principalmente para nós os cristãos, o amor é nossa missão. Então, exatamente, divulgar o amor, falar de amor, promover o amor é a nossa missão, independentemente da pessoa, da condição da pessoa, do estado. Então, como mãe, principalmente, devemos amar quem quer que seja, o que for. Para os colégios, onde encontramos alguma discriminação, colégios e escolas, né? Para os colégios, acredito que a reação para algumas pessoas, né, falando aqui, não tenho certeza porque eu não tenho acompanhado, não sei como é que eles têm tratado, mas nós estamos numa sociedade em que nos deparamos com várias situações durante o dia e pronto, tem sempre coisas que nos agradam, nos desagradam, mas para estes colégios, uma vez sendo uma instituição onde aprendemos, formamos indivíduos que são importantes para a nossa sociedade, precisamos transmitir aquilo que será benéfico para a sociedade. E ao transmitir aquilo que é benéfico para a sociedade, não devemos excluir ninguém. Todos devem ser incluídos, porque todos nós somos humanos, somos irmãos, pertencemos, somos filhos de um só pai. Então, enquanto educador, precisamos transmitir também o amor, passar o ensinamento, ensinar os nossos meninos com carinho, amor, até porque quando nós transmitimos, ensinamos os meninos, nossos alunos com carinho, dedicação, a tendência é que o menino entende, tem aquela percepção com facilidade, consegue perceber melhor a matéria. Então, para os professores, os educadores, esta tem que ser a nossa posição. Esta tem que ser a nossa posição, não importa, não olhe para a pessoa que está ali à frente, para a deficiência, para a condição. Cumpra a sua missão, passe a sua mensagem. Amém. Para as empresas que olham muito para esses aspectos? Para as empresas que olham muito para esses aspectos, eu acho que o conselho que eu deixo, primeiramente, é que abram as portas, né, para ajudar os nossos meninos especiais a terem também uma formação. A terem uma formação. É aquilo que eu disse, são pessoas normais. Eles conseguem aprender, eles conseguem fazer muita coisa, principalmente os meninos especiais. Eles, quando estão diante estão a ser ensinado alguma coisa, principalmente se ele gosta dessa coisa, eles dedicam-se bastante e aprende de uma forma muito rápida. Então, as nossas empresas abram as portas para esses meninos especiais, que eles também têm muito para dar à sociedade, têm muito para dar ao mundo. E pronto, vamos incluí-los, eles não são diferentes. Okay. Não são diferentes. Pierre, quer também quer deixar algum recado? Sim, na verdade, o recado que eu deixo é, ou seja, trate essa pessoa com amor. Trate com amor. Certo. O amor é a base, não é? O amor é como a educação, é a base. Sim, é a base, é a base. Se não houver amor, nada adianta. Certo. Nada adianta. Sim. E não precisamos fingir que gostamos quando nós não gostamos. Certo. E se não gosta, então afaste-se mesmo, para não magoar o seu próximo. Sim. Eu tenho aqui algumas palavras para também mandar como recado. As palavras agem sobre as pessoas e podem ou não discriminar. O que dizemos mostra o que pensamos e em que acreditamos.
O nome próprio para se dizer não é pessoa deficiente, mas sim a pessoa com deficiência. Não podemos tratar as pessoas, o surdo, o cego, o mudo. Não, ele tem nome e tem nome de família também. Então é importante nós chamarmos as pessoas com o seu próprio nome. Quando precisarmos de alguma informação, devemos nos dirigir diretamente à pessoa com deficiência e nunca aos seus guias, aos seus acompanhantes. E se não nos sentirmos seguros em ajudar a pessoa com deficiência, não precisamos fingir. Podemos negar, só que devemos indicar alguém para o ajudar, que não podemos deixá-lo assim. Pessoas com deficiência não se importam em falar ou em responder perguntas a respeito da sua deficiência. Então precisamos tratar o portador de deficiência com maior normalidade, porque ele é uma pessoa como nós. Não podemos tratar as pessoas com deficiência como deficiente, coitadinha, ele é um herói. Há quem até ele é um herói, porque está ali e continua, mesmo assim consegue fazer as coisas. Não trate assim, porque pessoas com hipertensão, com diabetes, sinusites e tantas outras doenças também deveriam ser rotuladas, porque eles enfrentam uma doença. Há doenças ali crônicas, silenciosas, nós também poderíamos rotular. Por que rotulamos só as pessoas que a gente, não ouve então, o fulano, aquele surdo? Não façam isso. Então, este é o meu recado. A conversa com a pessoa portadora de deficiência deve ser natural. Elas têm o mesmo nível de percepção intelectual como todas as outras pessoas. Então, pessoas portadoras de deficiência, assim como todas as outras pessoas, são protagonistas com contradições e singularidades. Eles lutam pelos seus direitos, ou elas lutam pelos seus direitos, valorizam o respeito pela dignidade e autonomia individual, pela plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Por isso, caro ouvinte, aqui está o meu recado. Já passamos o recado, da doutora Joana. O Pierre também já falou, agora é minha vez e eu também já estou a fechar. Então, deixamos o nosso recado. De hoje em diante, por favor, trate a pessoa que você acha que é especial como se fosse você mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Este é o recado do nosso Deus. Por isso, não vamos indicar aquela fulana que tem o filho deficiente. Não fala isso, porque amanhã Deus vai te dar não como uma pessoa abençoada, vai te dar para ver o que o outro passa. Então, não aponte desse jeito. Caro ouvinte, nós estamos mesmo a fechar. Hoje falamos sobre inclusão social e o bem comum. Foi muito bom. Estivemos aqui ainda estamos, não é? Com a doutora Joana Faz Tudo, ele é advogada, e com o Pierre Cavaco Silva, que é intérprete de linguagens gestual. Então, querido ouvinte, muito obrigada pela sua companhia ali desse lado. Acreditamos que tirou alguma coisa para a sua vida. O Mais Família tem essa característica. Sempre deixa alguma coisa para si. Então, quando cruzar com alguém, não olhe com pena. Alguém que você acha que é especial, não olhe com pena. Ele é seu amigo, ele é uma pessoa como você. Se ele não pediu para pegar a mão dele para atravessar a estrada, vai só mesmo ao lado dele, como quem não quer a coisa, atravessam juntos a conversar, já estará a ajudar. Então, querido ouvinte, muito obrigada pela sua companhia. Obrigada mesmo. O programa Mais Família agradece. A equipa em especial agradece bastante. Então, aos nossos convidados, muito obrigada pela vossa presença. Doutora Joana, nós agradecemos. Muito obrigada. Pierre, estaremos disponíveis. Obrigado. Sabemos que esta semana tem muitas atividades, não é? Certo. Em prol ao setembro. Qual é a cor mesmo? Qual é a cor que representa? É azul. É azul? Azul. Setembro azul? Azul. Mas o novembro também é azul. Sim, a comunidade surda tem como o mês azul. Azul. O azul é aqui na bochecha. Aqui. Precisamos aprender essa língua. Também é para cultos. Querido ouvinte, o programa já está a terminar. Teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição.
Eu sou especial, não há outro igual. Jesus me fez tal qual eu sou e tão feliz estou. Os dedos de minhas mãos tão diferentes são. Assim Jesus me fez também, cada qual especial. Meu modo de falar, meu jeito de andar, me torna alguém especial aos olhos de meu Pai. Pois eu sou especial, não há outro igual. Jesus me fez tal qual eu sou e tão feliz estou. Detalhes essenciais, você tão bem lembrou. Jesus mostrou ao nos criar seu modo de amar, moldando cada de um jeito especial. Assim Jesus Te fez também? me fez também e tão feliz estou. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.